10 dicas para programadores júniores ou quem está querendo ingressar no mercado de trabalho. Tá a fim de conferir? Então vamos lá, simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo basicamente de tecnologias web para quem está começando na carreira. E na introdução desse vídeo eu já falei sobre o que se trata, então vamos lá, direto para a primeira dica. Foque nos fundamentos. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir isso, eu peço um pouquinho de paciência, que eu já vou falar um pouquinho mais a respeito, tá? Mas no começo, eu sei que é complicado quando a gente está procurando alguma vaga de programador, de programadora front-end, e a gente se depara com um monte de vaga pedindo conhecimento em framework, em Git, mais um monte de coisa, tá? Mas não se assuste, não tenha medo, deixe que as coisas vão acontecer nos seus tempos. Então, no começo, foque no fundamentos. E o que eu quero dizer com foque no fundamentos? Eu já vou falar um pouquinho melhor numa outra dica que eu já vou abordar um pouco melhor esse assunto. Então, fica comigo e vamos lá para a segunda dica. Leia as documentações. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui no canal alguns sites que eu acho primordial que você pelo menos coloque esses caras na manga e consulte-os assim que tiver dúvida, tá? Mas eu vou falar aqui alguns deles. Por exemplo, primeira opção sua, MDN, tá? Se tá com alguma dúvida, procure lá no Google MDN e coloque logo depois a sua dúvida, seja uma tag, uma propriedade do CSS, alguma função do JavaScript. Coloque no Google MDN e escreva logo depois o que você está com dúvida, o que você está querendo pesquisar. Veja a documentação, aprenda a ler a documentação e entender. Isso é primordial para que você se torne um programador, programadora cada vez melhor. Além do MDN, eu também sugiro o HTML Reference, o CSS Reference também, tem o DevDocs, tá? Eu vou deixar os links no primeiro comentário fixado aqui. Bacana você dar uma conferida lá, mas lembre-se, a primeira opção sua será o MDN. E a terceira dica é, faça pergunta quando tiver dúvida, tá? Pergunte para pessoas que possuem mais experiência, tá? Não tem nada de errado com isso, tá, pessoal? Todo mundo passou por esse processo, bacana? Não tem nada de errado em você assumir que está com dificuldade em alguma coisa. Mas esse ponto está ligado com a quarta dica, que é, não pergunte sempre. O que eu quero dizer com isso? Antes de fazer a sua pergunta, tente identificar o problema, tá? Saiba o que está acontecendo. Veja a mensagem de erro. Se você está programando, por exemplo, em JavaScript para o browser, verifique no console o que está acontecendo, né? Verifique qual é a mensagem de erro e tente entender o que está acontecendo. E antes de fazer a pergunta, procure se você consegue encontrar na documentação a solução para aquele problema, tá? E se você fizer uma pergunta, precisar realmente de ajuda de alguém mais experiente, faça a pergunta mostrando qual que é o problema, mostre para a pessoa que você leu pelo menos a mensagem de erro e mostre para a pessoa o que você tentou fazer por conta para tentar resolver. Eu tenho certeza que a pessoa que vai te ajudar, percebendo que você foi proativa, vai te ajudar com muito mais prazer, tá? Experimente fazer isso, você vai ver que dá certo. E a quinta dica, que também está relacionado com a quarta, é aprenda a inspecionar o seu código. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu tenho uma playlist aqui no YouTube que eu mostro como utilizar o Google DevTools. Dá uma conferida lá. Vou deixar o card aqui em cima e também vou colocar os links nas descrições. Confira lá assim que acabar esse vídeo. A próxima dica, que eu já nem sei mais qual que é o número, é não tenha pressa de aprender. Eu vejo muitas pessoas falhando exatamente nisso, pessoal. Dê tempo ao tempo. E é aqui esta dica que eu falei que está intimamente ligada com a dica número 1, que é estude os fundamentos. Dê tempo para que isso aconteça, porque se virar uma pressão para você aprender logo um framework, aprender logo o React ou Next.js, se virar uma pressão, isso vai se tornar uma tarefa chata para você e o seu cérebro vai criar um bloqueio, você não vai conseguir evoluir na programação, tá? Então a primeira coisa é, bom, primeiro, estude os fundamentos, como eu já falei, e estude com calma, tenha paciência, não tenha pressa para aprender tudo do dia para noite, tá? Isso vai dificultar as coisas, acredite em mim. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, tanto em curso online quanto em curso presencial que eu já ministrei. E por que eu acho que a pessoa não deve ir com muita pressa para aprender as coisas? Imagina o seguinte, a pessoa vai lá, olha um tutorial e aprende que para funcionar alguma coisa, por exemplo, ela tem que instalar alguns pacotes do NPM, por exemplo, o CORS ou o Mongoose, tá? Mas a pessoa nem tá sabendo por que aquilo é necessário para o seu projeto, tá? Ela simplesmente viu no tutorial e replicou no seu código, ela sabe que funciona. O problema disso é que, porque você não sabe o real motivo desses pacotes estarem instalados no seu projeto, qualquer coisa que sair dessa zona de conforto, você não vai conseguir identificar o problema. E aí você vai ficar travado
justamente porque não sabe o porquê de cada coisa está instalado no seu projeto. Uma outra coisa que eu vejo acontecer com essas pessoas que têm muita pressa para aprender rápido é que no futuro elas não vão conseguir identificar o motivo de um bug, tá? Então elas vão lá, programam o código, vai aparecer um bug no terminal ou um bug no console do browser e elas não vão conseguir identificar o real motivo daquele bug que está existindo. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecer, pessoal, tanto para quem está começando a programar, quanto para quem já é um pouco mais experiente. A pessoa desenvolve um código lá que vai rodar no Chrome, lá no browser, certo? E aí aparece no console uma mensagem de erro da seguinte forma: é impossível acessar o método tal de um objeto undefined ou de um undefined. Para mim, está claro qual que é o problema. Só que a pessoa que foi muito rápido para um framework, ela não sabe identificar o real motivo desse erro estar aparecendo no console, tá? Mesmo que seja um erro trivial, é muito fácil identificar. Se o browser não está conseguindo acessar um método de um undefined, significa que o que está antes desse método retornou undefined, simples assim. É só inspecionar e saber o que está acontecendo. Às vezes é o ID que está escrito errado, às vezes é a classe, às vezes aquele objeto não está no DOM e por aí vai. E isso pode fazer com que a pessoa que se depare com esse problema, às vezes até uma pessoa um pouco mais experiente, procure a solução no Google, no Stack Overflow, às vezes até consegue arrumar, mas continua sem saber o real motivo porque aquele problema aconteceu. Não tem nada de errado em você procurar a solução na internet, mas pelo menos procure saber por que aquele erro aconteceu antes, o que aconteceu no seu código que estava retornando undefined. Eu também aprendi a programar assim, pessoal. Os meus primeiros códigos JavaScript, todos eles eram copiados e colados. Na época não tinha Stack Overflow, tá? Mas todos eles eram copiados e colados da internet, não tem nada de errado com isso. O problema é que chegou uma hora que eu fiquei tão travado que eu falei, não dá mais para continuar assim. Se eu quero trabalhar com isso, eu vou aprender os fundamentos. Inclusive, comprei vários livros de JavaScript, já mostrei isso aqui no canal também, e esses livros me deram uma base muito sólida para identificar esses problemas quando eles acontecem e por que acontecem. A próxima dica que eu quero te dar é: siga comunidades de dev, tá? Existem comunidades no Twitter, no GitHub, deve ter no Facebook também, apesar de que eu não aconselho tanto o Facebook, mas sim, deve ter. No LinkedIn com certeza tem. Então procure essas comunidades, tá? Tem também no Telegram, no Discord, enfim, dá uma procurada. Aí, inclusive, se você encontrou alguma comunidade bacana de dev, coloca nos comentários para que outras pessoas conheçam também, bacana? Eu confesso que eu não entro muito nessas redes sociais, mas eu sei que elas ajudam bastante, especialmente para quem está começando. E se você entrar numa dessas redes sociais e começar a se deparar com perguntas e respostas que você nunca ouviu falar naquilo lá, não se preocupe, tá? Mesmo assim, você vai absorvendo informação. Pode parecer que não, mas o seu cérebro é como se fosse uma esponja. Você está absorvendo a informação e vai chegar uma hora que todo esse tecniquez não vai mais ser novidade para você. Outra dica: não tenha medo de errar. Coloca uma coisa na sua cabeça: só erra quem tenta, só erra quem experimenta. Todo mundo que começou a programar precisou experimentar, precisou errar, escreveu muitos bugs. Isso é normal. Se eu olhar um código que eu fiz há 6 meses atrás, provavelmente eu vou achar aquele código ruim. Isso é normal, a gente vai evoluindo com o tempo. Mesmo quando você está começando, até mesmo quando você já tem experiência. Se eu tiver o mesmo problema numa sala de aula, por exemplo, eu vou resolver um problema na sala de aula e depois de um mês eu vou resolver o mesmo problema, muito provavelmente eu vou resolver de outra forma. Eu não vou escrever o mesmo código igual 2 vezes, isso é muito difícil acontecer. É lógico, existem algumas exceções. Se forem códigos mais simples, não tem muitas formas de resolver um problema, mas dependendo do código, você pode pensar com uma outra abordagem. Às vezes pode ser uma abordagem melhor, isso é normal, tá? Então, os seus primeiros códigos, com certeza, não vão ser os melhores do mundo. O importante é fazer esses códigos funcionarem. E se é errado, não tem problema nenhum, você está aprendendo. É normal que os seus primeiros códigos não funcionem de primeira, tá? Então, a dica é: não tenha medo de experimentar. Isso faz parte do processo de aprendizagem. O importante é não ficar travado pensando: como que eu começo esse código, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Para isso, eu fiz um outro vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, onde você vai ver uma forma muito inteligente de aprender a programar, aprender a resolver problemas utilizando exemplos do mundo real, tá? Vou deixar o link na descrição, confere lá depois desse vídeo aqui. E se o problema estiver muito complexo, estiver muito grande, a próxima dica é:
quebre em problemas menores, tá? Comece pequenininho, por exemplo, você precisa, um exemplo bobo aqui, uma calculadora, tá? Você vai desenvolver uma calculadora, que é um exercício bastante utilizado aí por quem ensina programação, inclusive eu mesmo, tá? Mas enfim, você tem um problema que é uma calculadora. O problema é enorme, se você pegar a lógica por trás de uma calculadora, não é tão simples assim, mas como que você poderia quebrar esse problema em problemas menores? Você poderia fazer o seguinte, bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é, quando o usuário ou digitar ou clicar com o mouse num botão, eu preciso pegar esse número e colocar no display. Pronto, achou o primeiro problema, resolve isso primeiro. Depois, vem o próximo problema. Agora, se o usuário clicar ou digitar outro número, esse número precisa ser concatenado com o primeiro número que está no display. E aí você vai evoluindo, percebe? A ideia é quebrar em pequenos probleminhas que você vai resolvendo aos poucos. Depois, agora o usuário vai clicar no sinal de mais. O que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, eu preciso recuperar o número que está lá no display na calculadora. Como o usuário clicou no sinal de mais, eu preciso guardar esse número, guardar o estado do botão de mais e começar a monitorar os próximos números que o usuário for digitando. E por aí vai. Então, quebrem problemas menores. Bacana? E isto também está ligado com a próxima dica. Você já percebeu que eu já perdi o número, né? Mas a próxima dica é: aprenda a interpretar um código fora do computador. O que eu quero dizer com isso? Comece a ler linha a linha o seu código e comece a anotar num papel o que cada variável armazena. Poderia até anotar mesmo o tipo de cada variável, tá? Então comece a anotar no papel as variáveis, né? O escopo, tá? Eu fiz um outro vídeo aqui no canal também falando mais ou menos desse assunto, que é onde eu ensino a criar um teste de mesa, que é basicamente isso. É você percorrer linha a linha o seu código como se você fosse o interpretador ou o compilador, no caso de uma linguagem compilada, tá? Mas JavaScript não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada, mas enfim, isso está fora do escopo desse vídeo. Então você vai anotar o que cada variável vai armazenar durante todo o processo do seu programa. Isso se chama teste de mesa. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo aqui. A última dica que eu quero passar para vocês é: não subestime você mesmo e, ao mesmo tempo, não superestime os outros, tá? A única diferença entre você e uma pessoa com um pouco mais de experiência é o tempo, tá? Essa pessoa praticou um pouco mais de tempo do que você. E provavelmente daqui 1 ou 2 anos, a única diferença entre você e uma pessoa que está começando naquele momento será o tempo da mesma forma. Você vai ter um grau de experiência muito maior do que uma pessoa que está começando. Isso é normal. Então lembre-se disso. A única diferença entre quem está começando a programar e uma pessoa que já programa faz anos é o tempo que essa pessoa programa na vida. Agora que você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero passar mais alguns vídeos que podem te ajudar bastante, tá? Esse primeiro aqui é a forma mais inteligente que eu acho para aprender a programação, tá? Nesse outro aqui de cima é onde eu falo, é praticamente uma continuação desse primeiro, tá? Então eu vou mostrar como resolver um desafio que eu deixei nesse aqui, e nós vamos resolver nesse outro aqui, ainda utilizando uma forma bastante inteligente para como pensar em termos de programação. E nesse outro vídeo aqui embaixo, eu vou falar o que você precisa começar a estudar para conseguir o seu primeiro emprego como dev front-end. Lembrando que todos os vídeos vão estar na descrição. Agradeço demais aos que permaneceram comigo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.